Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com. Esta é a rádio web cultural da Academia de Letras do Brasil. Hoje, segunda-feira, 13 de abril, começamos nossa caminhada. Momentos difíceis que estamos vivendo, o mundo está de pernas pro ar, nossa sociedade confundida, nossos dirigentes perdidos. E é nesse cenário que iniciamos as transmissões, porque acreditamos que podemos ajudar, levando adiante conhecimento, cultura, arte, literatura, porque isso deve levar adiante nossa sociedade. Sua negação só pode nos levar à barbárie. No programa de hoje, vários gêneros literários, a começar com as contações de histórias de Gás y Cima y Nibani Perpétua, logo um pouco de poesia, claro, com um clássico como Drummond de Andrade e poetas da cidade como Noelia Ribeiro e André Pulin, também um trecho de uma entrevista que fiz 10 anos atrás com o escritor Luiz Coronel e um informe jornalístico que chega desde Islamabad, Paquistão, do amigo e colega Rómulo Neves. E para finalizar, a música de Washington Goulart, diretamente desde Porto Alegre. Assim que começamos então com Mosaico por radioletras.com. E começamos com ela que é da casa, literalmente.
É a escritora Gassi Simas, que tem 28 títulos publicados e traz hasta nós uma de suas histórias mais exitosas, Dona Aranha e a Fadinha. Ouçam! Liz sempre passeava livre pela mata. Um dia, estava passeando por entre os galhos de uma árvore quando, de repente, ficou presa. Se mexeu daqui, tentou dali e não conseguia se soltar. Veio a Dona Aranha. Liz ficou assustada. A aranha tranquilizou. Calma, você não vai fazer parte do cardápio do jantar. Eu vou explicar por que eu teci esse fio. Por muito tempo eu tentei um fio que desse resultado, que capturasse a fada dos desejos. Vou te explicar por quê. Eu tenho vários filhos aranha e todos eles gostam de ser aranha, nunca me deram problema. Mas o meu filho caçula nunca gostou de ser aranha. Ele preferia ser uma ave, um bicho que voa bem alto. Eu tentei capturar a fada dos desejos para realizar o desejo do meu filho e finalmente consegui. Elas duas conversando e o jovem aranha ouvindo lá de cima. Veio ele descendo, ele não podia acreditar. Finalmente a fada dos desejos estava ali. Ele poderia finalmente ser uma ave. Mãe, eu posso ser uma ave. Calma, mas você vai poder ser uma ave. Liz, prestando atenção, falou: que ave que você quer ser? Que pássaro você quer ser? Ah, eu quero ser um côndor, um pássaro bem grande, daquele que mora nos altos. Ou uma águia, que também é muito bonita, um falcão. Para ser um falcão, uma águia, eu só tenho direito de realizar mais um desejo. E quando isso acontecer, você não vai poder mais voltar a ser o que era, ser aranha. Não tem importância, é isso que eu quero, eu sempre quis. É, disse a Dona Aranha. Ele fica pendurado no fio, girando, pulando, para fingir que está voando. Então ele quer ser mesmo um pássaro. Está bem, eu vou realizar seu desejo. Quando a fadinha ia realizar o desejo do jovem aranha, a Dona Aranha falou assim: peraí, só um pouquinho. Se você só tem mais um desejo, e se alguma coisa der errado? E se você não gostar de ser uma ave? Você não vai poder mais ser aranha de volta. O que a gente pode fazer? Eu já sei, disse a fadinha. Tenho um desejo apenas, mas eu vou transformar você numa ave pequena, num pardal. Assim, você pode voar, experimentar ser ave. E se alguma coisa der errado, eu ainda tenho um pouquinho do desejo para voltar à sua forma anterior, aranha. Ah, então é isso que você vai fazer, fadinha, disse a Dona Aranha. O jovem aranha não gostou muito dessa história, mas ele falou: não, tudo bem, é uma ave, voa, tá, pode ser. E a Dona Aranha fez a mágica dela e ele saiu voando. Nem se despediu. Não dava tempo, estava tão eufórico. A Dona Aranha ficou olhando para o céu. A Alice ficou olhando para o céu. Elas duas ficaram ali um pouco esperando. Passou o tempo. Elas decidiram voltar para o ninho da Dona Aranha. Afinal de contas, elas tinham que esperar um pouco para ver se ele ia gostar de ser pássaro ou não. Passou um dia, 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Nada do menino da notícia. De repente, elas escutaram um barulho de galhos quebrando. Pacata! E folhas caindo. Elas olharam lá para baixo e viram uma ave feia, suja, maltratada. Desceram para observar mais de perto. Adivinha quem era? Vocês estão certos. Era o jovem aranha transformado em pássaro ainda.
E elas pegaram ele com cuidado, com carinho, subiram até a árvore e colocaram no ninho. Ali elas deram água, alimentaram, cuidaram dos seus machucados, da sua asa. Um dia passou assim. 2 dias ele já estava melhor e conseguiu falar o que havia acontecido. Afinal de contas, a Dona Aranha e a Fadinha estavam preocupadas com o que houve. Bom, ele contou que ele passou primeiro perto de uma porção de aves bem grandes, que afinal de contas era o que ele queria ser. Mas essas aves nem o viram, voaram e foram todas embora. Voaram mais rápido, voaram mais alto e sumiram. Ele foi para uma outra espécie de ave. Nada. Quando ele chegou perto dos pardais, cada um já tinha sua família, já tinha o seu ninho feito. E ele chegou sozinho, com várias manias de aranha, porque ele não perdeu as manias de aranha. Para falar a verdade, ele até gostava das manias de aranha, ele até gostava de ser aranha, mas ele ainda não sabia o quanto ele gostava. E aí ele ficou e não conseguia se adaptar. Um dia ele passava perto de um, outro dia ele passava perto de outro pardal, mas não dava certo. As semanas foram passando e ele sentiu saudade da família dele, da mãe dele, dos irmãos dele e da vida de aranha. E ele resolveu voltar. Quando ele resolveu voltar, voando, ele pegou sol, chuva, tempestade, e não intempéries. E assim ele chegou ferido, sujo e machucado. A Dona Aranha ficou muito triste com isso. E a Fadinha tinha uma amizade muito grande com a Dona Aranha. E já tinha falado que podia desfazer o feitiço. Então ela falou, olha, eu vou transformar você em aranha de novo, já que é o que você gosta. É o que eu gosto. Já que você quer, sim, eu quero. Tem certeza? Tenho. Eu sou mesmo uma aranha. E eu sou feliz como aranha. Então, eu ainda tenho um pouquinho de desejo. E vou transformar você de novo em aranha. Então, ela fez um passe de mágicas e ele voltou a ser aranha. Ela ficou muito fraca. Afinal, era o restinho de desejo que lhe sobrava. A Dona Aranha abraçou, beijou o filho. Quando eles retornaram para agradecer a fada, eles viram que ela estava muito fraca. E perguntaram, Liz, o que está acontecendo? Eu disse para vocês que era o último desejo que eu podia realizar. As fadas nascem com um número X de desejos. E depois se transformam em outra coisa. Por isso, quando eu fechar os olhos, vocês peguem a minha semente e coloquem naquele campo, ao lado do jardim. Aquele campo que está ali vazio, abandonado, mas que vai ficar lindo e maravilhoso com muitas flores na primavera. O tempo passou e a primavera chegou. Vocês não imaginam como estava aquele campo agora. Aquele campo que estava sujo, abandonado, agora estava repleto de flores de lis. O perfume do jardim ficou ainda melhor. Todos admiravam aquele jardim maravilhoso e aquelas flores de lis. E assim termina a nossa história de hoje. E agora el mosaico, otra historinha. Esta quien traes en Ivani Perpetua, la que envió directamente desde Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Su historia que fala de manera lúdica como espantar o Covid-19. Un abrazo, Ivani. Tome cuidado vocês aí que o negócio tá feio. Aqui também não tá bom, viu? Há muito tempo, numa galáxia bem distante da Terra, havia um planeta chamado Coronáculo. Era pequeno e habitado por seres bem estranhos, denominados coronavírus. Eles eram redondos, gosmentos e tinham antenas em suas cabeças que pareciam umas coroas.
também eram feios, sujos e tão pequenos que não podiam ser vistos a olho nu, só poderiam ser percebidos por equipamentos especiais. Com o passar do tempo, a poluição tomou conta do coronáculo e o destruiu. Alguns coronavírus sobreviveram à destruição daquele planeta. Entre eles estava o grupo do Covid-19, que eram coronavírus muito poderosos, malignos e mutantes. Por meio de suas antenas, os vírus detectaram um planeta muito bonito, cheio de árvores, com água fresca, flores, animais e outros seres vivos, os humanos. Era a Terra. Eles estudaram tudo sobre os terráqueos e seu planeta. Coronário 3, o chefe dos Covid-19, decidiu convocar toda a sua colônia para invadir a Terra, na tentativa de dominá-la. Eles prepararam a nave e todos os Covid-19 sobreviventes do coronáculo partiram rumo ao novo planeta. Aterrissaram a nave numa floresta, lá no continente asiático, e por muito tempo o vírus se manteve nessa floresta, sobrevivendo e se alimentando dos diversos seres da floresta, inclusive aprendendo a sugar a energia de alguns animais silvestres. O tempo passou e o coronavírus foi evoluindo, descobrindo novas fontes para aumentar a sua força e o seu poder. Então, ele descobriu o ser humano e percebeu que este era rico em energia. Decidiu logo investir na exploração daquele ser. Coronário 3, o chefe, anunciou a todos os Covid-19 que o homem seria um ótimo lugar, uma excelente habitação para eles, pois poderiam sugar sua energia de modo que se tornariam cada vez mais fortes. E como os humanos gostavam de se abraçar, se beijar e eram muito carinhosos entre si, seria fácil passar de um para o outro. Assim, logo se multiplicariam e dominariam a Terra. O ataque começou pela China. Foi horrível. Muitas pessoas adoeceram e, entre elas, muitas morreram. Mas os Covid-19 não estavam nem aí. Queriam cumprir o seu objetivo, que era o de dominar o mundo. Seguiram se propagando, pulando de um humano para outro, toda vez que alguém espirrava, tossia ou simplesmente tocava um no outro. Assim, foram atingindo outros países. E olha, sem o menor respeito, eles nem pediam licença e já iam logo entrando nos corpos dos seres humanos para sugar suas energias. A invasão foi geral. Da Ásia, partiram para a Oceania, Europa, América e África. Os Covid-19 já estavam por todo o planeta e até hoje eles estão circulando pela Terra, tentando pegar mais gente e mais gente. Eles preferem atingir os idosos, mas querem roubar a energia de todas as pessoas, até mesmo das crianças. Por isso, devemos nos prevenir. Os super-heróis da saúde descobriram armas poderosas para lutar contra os Covid-19. São medidas de higienização das mãos e o isolamento social. Quer dizer que cada um precisa ficar na sua casa. E se precisar de sair de casa, é melhor usar uma máscara, mesmo que seja de tecido. É importante também manter 2 metros de distância das outras pessoas e usar o álcool em gel com frequência para manter suas mãos livres desses inimigos invisíveis. Opa! É preciso lembrar que o uso do álcool em gel pode ser perigoso. Não devemos usá-lo perto do fogo, fogão, nem mesmo de pessoas que gostam de acender isqueiros. A invasão desses Covid-19 na Terra foi chamada de pandemia. Por causa dessa pandemia, homens, mulheres e crianças precisaram ficar isolados em suas casas, porque se saíssem,
poderiam ser contaminados pelo maléfico vírus. Mas nossos super-heróis da saúde se juntaram no mundo inteiro e formaram vários exércitos de salvação para lutar contra esse vírus. Até hoje, eles estão trabalhando duro todos os dias na tentativa de eliminar esse vírus e fazê-lo desistir de conquistar o planeta Terra. Nós podemos ajudar os super-heróis da saúde, seguindo as instruções que eles nos passam diariamente. Em alguns momentos, pode parecer chato, muito chato, cansativo e até desesperador ficar tanto tempo em casa, mas também pode ser bem legal. Afinal de contas, podemos criar jogos, brincadeiras e atividades com a nossa família ou até mesmo sozinhos. E ficar mais tempo com nossos pais é bem legal, né? Pense que você também é um super-herói, por estar passando por toda essa situação com muita coragem e fé. E se você souber de alguém que está desesperado, fale coisas positivas, cante, brinque e conte histórias para essa pessoa. Tudo isso pode ser feito à distância, pelas redes sociais. Se você também se sentir triste por causa de tudo isso, imagine que existem outros super-heróis, os cientistas e pesquisadores. Eles estão estudando muito para criar uma vacina e uma cura para esse coronavírus. E em breve, toda a humanidade voltará a sorrir e nos abraçaremos novamente. Afinal de contas, todos nós somos um pouco super-heróis, não é verdade? Vamos varrer esse Covid-19 do planeta Terra. Ele terá que ir embora para outro lugar, porque aqui é o planeta dos seres humanos, o nosso planeta. Se todos nós fizermos a nossa parte, seremos vencedores. E é importante também entrar em contato com Deus ou com outro ser superior de sua crença, para que ele possa nos ajudar a vencer essa batalha. Vamos dar um adeus para o Covid. Ó, bem assim, ó. Show Covid-19! Show! Eu sou Nilvani Perpétua. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você quer ser nome que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, os filhos já não podem, a noite
Ouvíamos a Moacir Mendes musicando um dos poemas mais conhecidos da poesia brasileira. E agora, José, que se tornou um bordão popular. Quem alguma vez não usou ele? Em momentos de incerteza é comum falar. E agora, José? Este é um bom momento para falar isso, né? Bom, continuamos com Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos ouvir ao diretor de cinema Cacá Diegues falando Também já fui brasileiro. E depois Fabrício Casoletti com Balada de Amor através das cidades. Também já fui brasileiro. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Ponteei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo. Fazia isto, dizia aquilo, e meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava satisfeito de ter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais não. Não sou irônico mais não. Não tenho ritmo mais não. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana, troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata onde você se escondia da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versailles, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno. Remo, pulo, danço, boxo, tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável, boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Ah, que seria do mundo sem os poetas? E Brasília é uma cidade de muito e muito bons poetas. Uma pequena mostra. A bem conhecida Noelia Ribeiro e nosso André Pulin, que nada mais nada menos é que o presidente da Academia de Letras do Brasil. Ouçam. De Noélia Ribeiro, eis o mistério da fé. Vira e mexe, estás aqui a me abraçar, com teus braços compridos e mãos que me cabem, mãos que me cobrem. Vira e mexe, estás aqui a me procurar, com teu corpo gigante e tua boca generosa que me investiga. Vira e mexe, estás aqui comigo, a sorrir e a cobiçar o gozo abençoado que os anjos aplaudem de pé. E eu viro e mexo, porque creio em nós. Eis o mistério da fé. Se pudesse nascer de novo. Se pudesse nascer de novo, quereria ser poesia, para nunca envelhecer, nem perder minha alegria. Se eu fosse poesia, ama-me tu, diria. Seria tua companheira, e por ti eu viveria. Poderias me levar em seu bolso ou coração. Poderias me usar, despertar tua emoção. Se tivesse de escolher, eu não hesitaria. Se pudesse nascer de novo,
quereria ser poesia. Eu sou o poeta André Pulig e esta é a Rádio Letras. Eu tenho no YouTube um programa chamado Alvorada Cultural. E nele, que já são mais de 600 programas, tenho ali mais de 2.500 entrevistas. Há 10 anos atrás, numa feira do livro de Porto Alegre, eu entrevistei ao patrono da feira esse ano, o escritor Luiz Coronel. Vejam que este trecho de entrevista tem 10 anos, mas se a gente escutar daqui a 10 anos, talvez continue fazendo sentido suas palavras. As boas ideias e o talento não têm prazo de validades. Ouça. Qual seria a sua mensagem para os estudantes de letras, de Brasil e de qualquer parte do mundo, em geral? Em primeiro lugar, uma profunda reflexão sobre a sociedade em que se vive. O escritor não vive nem em sua torre de marfim, nem numa fábrica de dinamite. Ele caminha entre os homens como faz Carlos Drummond de Andrade, depondo sobre seu tempo, tá? Depondo sobre as angústias e sonhos do seu tempo, depondo sobre as suas memórias, sobre os seus encantamentos, sobre suas paixões, sobre os seus desalentos. Isto é ser um escritor. Tá? E o pior inimigo de um artista, seja ele de que categoria for, é a ansiedade de ego. Não precisa ter ansiedade de ego. Fernando Pessoa escreveu apenas um livro em vida. Se teu verso tiver a consistência de falar com a alma das pessoas, que alguém se reconhecer nele, ele já encontrou sua razão de ser. Não pense em aplauso nem popularidade. Ela virá e você estará perante ela com humildade, louco para voltar para o seu estado de Caramujim de Hortência, que é o lugar do escritor, em sua quietude, em sua biblioteca, caminhando nas ruas, nas praças, conversando com gente simples, não pertencendo a grandes grupamentos literários. Os arcádias literárias vivem do aplauso de si para si mesmo, vivem do aplauso de si para si mesmo, vivem da retribuição de aplausos. Foge de tudo isso, constrói teu trabalho com dedicação, paciência, autoavaliação, que aí um dia tu olha o teu trabalho e diz: talvez não tenha correspondido a todos os meus sonhos, mas também não me frustra. En estos momentos de pandemia tan difícil que vive o mundo, vamos a ouvir um informe que chega do outro lado do planeta. Nosso colega e amigo escritor Rómulo Neves nos traz este informe desde longe, desde Paquistão. Ouçam. Ana e eu estamos no Paquistão, entre a China e o Irã, dois dos países mais afetados no início da pandemia. Como o Paquistão não é um destino turístico tradicional e vive relativamente isolado, a pandemia demorou um pouco a chegar aqui, mas chegou. Agora já são mais de 4.500 casos, com mais de 65 mortos. Apesar de a população ser a mesma do Brasil, o número daqui ainda é menor do que o daí. O problema é que o país é pobre e o número de testes é pequeno. Foram feitos apenas 60% dos testes realizados no Brasil, e há enorme receio de que os números estejam subestimados, assim como no Brasil. O Paquistão, como disse, não é um destino tradicional de turistas, mas há um fluxo considerável de brasileiros. Na verdade, brasileiras que se casam com paquistaneses. Assim, a comunidade de brasileiros residentes é pequena, menos de 50 pessoas, mas sempre há algumas dezenas de brasileiros de passagem pelo país, em visitas às famílias dos cônjuges. No final de fevereiro, fizemos uma viagem à Tailândia, mais ao leste da Ásia, e, naquele momento, já com alguns casos. A tensão nos aeroportos nos abriu os olhos para a gravidade da situação. No mesmo dia que voltamos, os aeroportos do Paquistão foram fechados para voos procedentes da China. Já estava claro que se tratava de uma pandemia. Alguns dias depois, nosso embaixador teve de voltar às pressas para o Brasil, por uma questão familiar. Ficamos Ana, eu e mais 2 colegas do Itamaraty, além dos funcionários locais.
fiquei como encarregado da embaixada. Na metade de março, tomei a decisão de limitar a circulação de pessoas na embaixada. Adotei o rodízio de funcionários e o atendimento consular apenas a casos urgentes. Luvas e máscaras para quem estava na linha de frente, álcool em gel nas áreas comuns da embaixada. No início, os funcionários acharam que eu estava exagerando. Apenas uma colega, que já havia presenciado um surto epidêmico na Coreia do Sul, estava plenamente ciente da gravidade do caso e preparada, com máscaras e muitos frascos de álcool em gel no estoque. No dia 21 de março, porém, o governo suspendia todos os voos e fechava todas as escolas. Shoppings, clubes, cinemas, tudo fechado. Aumentei o grau de limitações. Todos os funcionários de setores não essenciais foram dispensados de comparecer à embaixada e foram colocados em regime de teletrabalho. Nos setores essenciais, seguia o rodízio, com apenas um funcionário de cada setor por dia. Diminuímos o contingente de seguranças. No Paquistão, a questão da segurança ainda é uma preocupação. Fechei o setor consular, deixando somente atendimentos emergenciais para cidadãos brasileiros, morte, prisão ou acidente, por telefone. Vistos, nesse momento, não têm nenhuma utilidade. Mas ainda era grande a preocupação com o monitoramento dos funcionários com quem ainda tínhamos contato diário. As famílias no Paquistão são grandes e prosseguia a rotina de preces nas mesquitas, um grande foco de potencial contaminação comunitária. No dia 25 de março, finalmente, um decreto de lideranças muçulmanas suspendia a rotina de preces nas mesquitas. As Forças Armadas foram convocadas pelos governos provinciais para garantir o cumprimento da quarentena. O país enfrenta uma séria crise econômica desde o ano passado e há uma grande preocupação com o aprofundamento das dificuldades econômicas, mas as autoridades optaram por seguir os protocolos indicados pelos gestores de saúde. As ruas, pelo menos na capital, ficaram vazias. Cruzamentos onde antes havia um pequeno trânsito, não há tanto trânsito nessa capital, às vezes só tinha o meu carro. Prossegui comparecendo diariamente à embaixada para escrever os relatórios sobre a situação, realizar os pagamentos, especialmente os salários, e assinar documentos. O expediente no prédio, entretanto, foi reduzido, apenas o suficiente para finalizar o que precisasse na presença física. O restante do trabalho seria feito em casa. Engana-se, porém, quem acha que o expediente em home office é menos desafiador. No meu caso, sigo escrevendo relatórios e acompanhando a situação do país em relação à pandemia, mas também em relação a outras áreas. O grande desafio, entretanto, é o trabalho da Ana. Ela está como chefe do setor consular e, mesmo com um número comparativamente pequeno de brasileiros, recebe chamadas, em várias ocasiões, às 11 da noite. Nenhum brasileiro que está no país está em situação de risco, como em alguns casos de países que são destinos turísticos tradicionais dos brasileiros, como países da Europa, Estados Unidos e Peru, para ficarem alguns exemplos. Mas os brasileiros no Paquistão querem, igualmente, atenção. Grande parte do trabalho aqui é acalmá-los e mantê-los informados. Eles estão na casa de parentes, mas as incertezas em relação ao futuro próximo os deixam ansiosos, com razão. Sua ansiedade se explica. Os voos comerciais estão suspensos, pelo menos até o dia 14 de abril, mas é provável que esse prazo ainda seja prorrogado. Ao mesmo tempo, eles tomam conhecimento de voos pagos pelo governo brasileiro a outros países, mas não têm perspectiva de que o mesmo ocorra no caso do Paquistão. Eles sabem que o pequeno contingente de brasileiros que desejaria voltar ao Brasil não justifica o fretamento de um voo neste momento, ainda mais considerando que todos eles têm alojamento e estão na casa de parentes. Sabem que não temos nem a demanda, nem a estrutura dos Estados Unidos e do Reino Unido aqui no Paquistão, que chegaram a levar 400 pessoas de volta aos seus países. Os dias passam sem que a situação seja alterada. Não é simples suspender sua vida no Brasil, sem previsão de retomada, como eles precisaram fazer. Assim, grande parte do atendimento consular é, na verdade, atendimento psicológico. Pouco podemos fazer além de dar atenção e amparo psicológico. Um casal de idosos, por exemplo, estava apavorado com a possibilidade de seu medicamento acabar. Ana pegou a bula do remédio brasileiro, viu qual era o nome do remédio aqui e enviou para eles. Compraram, ficaram mais tranquilos. No Tajiquistão, país que está também sob a nossa jurisdição,
Uma família, outro exemplo, tem o nascimento do segundo filho agendado para o segundo semestre e teriam de viajar até julho. Estão preocupados se conseguirão sair do país em direção ao Brasil. Não há resposta possível nesse momento. Apenas uma palavra amiga e a garantia de que a embaixada estará à disposição no momento certo. Uma jornalista da Paraíba também ficou presa no Paquistão enquanto visitava a família do esposo aqui. Segue trabalhando à distância, enviando relatos do país. Compreende bem a situação, mas nem por isso está menos apreensiva. É bem provável que ainda tenhamos mais algumas semanas de quarentena pela frente. A progressão geométrica do surto diminuiu no país. Os casos dobram a cada 8 dias e não mais a cada 3 dias, como no início da crise. Mas o número absoluto de novos casos está cada vez mais alto. Natural que todos estejam impacientes e alguns avaliem que já se passou muito tempo na quarentena, mas ao que tudo indica, ela está funcionando. Os números dirão. Seguimos serenos e firmes, adotando as medidas de proteção e atentos às alterações do quadro. E assim, amigos, chegamos ao final do primer mosaico por radioletras.com. O encontro está marcado para mañana no mesmo horario, si no, nos vemos nas redes sociais. Para terminar o programa de hoje, Washington Gularte, desde Porto Alegre, llega con su música Entrega. Chao. Yo soy aquel soñador que se cansó de cantar y a los hermanos les brindo mi corazón y mi voz, que un día habrán de alumbrar algún rincón oriental, algún rincón, como candelas que arden a la hora de candombear. Qué vida tan desigual, grita una voz popular, grita una voz. Soy un cantante latino que hoy se puso a llorar. Qué vida tan desigual, grita una voz popular. Soy un cantante latino que hoy se puso a llorar, porque la vida es así, la vida es así. Tanto tenés cuanto valés, cuánto vales. El canto de este poeta haga justicia al andar, porque la vida es así, la vida es así. Tanto tenés cuanto vales, cuánto vales. Que el canto de este poeta haga justicia al andar.